Bom, boa tarde a todos. Começando a nossa maratona, olha. Começando a nossa live do nosso encontro Optical. Já estava com a maratona na cabeça, porque a gente está na fase aí de transmissão de bastante conhecimento durante essa nossa maratona. E a gente vai trazer para vocês hoje alguns conceitos relacionados a preparos seletivos, a como utilizar ferramentas para que vocês possam tomar como base na sua abordagem restauradora, na sua abordagem com relação aos preparos, às adequações. Será que eu necessito adequar em todos os casos? Será que eu preciso entender um pouco mais a respeito dos dentes naturais e com relação também ao posicionamento dos dentes para poder entender quais as nossas modalidades terapêuticas, nossas modalidades de adequações? Então, eu separei aqui para vocês alguns modelos: modelo encerado, modelo pós-remoção das restaurações e modelo com as restaurações pré-existentes de um paciente, para conversar um pouco mais com vocês a respeito dessas necessidades, justamente para que tudo isso seja mais familiarizado, para que tudo isso se torne mais comum na sua prática clínica. Você vai conseguir enxergar para conseguir na sequência adequar. Então é um conceito para facilitar a sua prática clínica, para você evitar repetições, para você evitar retrabalhos diante desse pensamento, diante dessa análise dos dentes naturais e das restaurações. Então, para que a gente se familiarize um pouco mais a respeito das adequações, a gente trouxe aqui para vocês o caso de um paciente, o Alex Acioli, que foi um paciente atendido no último curso. A gente tem aqui os modelos dele. Vira aí para mim, Caio. Eu tenho os modelos aqui do Alex, para que a gente mostre aqui para vocês. O Alex chegou com esse aspecto inicial, um aspecto envolvendo restaurações pré-existentes, restaurações antigas. Se vocês notarem, esse incisivo lateral, ele tinha uma visão muito mais em primeiro plano, ou seja, ele ganhava mais destaque em todo o sorriso. O Alex, após a remoção de todas essas restaurações, ficou com esse aspecto. E aí, como planejar agora após a remoção das resinas? De fato, remover as resinas no momento inicial é muito importante se essas restaurações não estão com os contornos adequados. Ou seja, em casos onde eu tenho restaurações pré-existentes que afetam a questão morfológica, é muito importante que a gente remova essas restaurações e interceda com um planejamento baseado nos dentes sem resinas, nos dentes sem restaurações, nos dentes sem nenhum tipo de trabalho anterior. Então, as restaurações não estavam, a forma delas não estava satisfatória. Por esse motivo, é importante sempre a gente remover para fazer um planejamento mais seguro. Por quê? Imaginem comigo, eu tenho um dente com extrema vestibularização, com a forma que foge completamente do aspecto de naturalidade. Nesses casos, onde eu tenho esses excessos de resinas, o laboratório ele não vai compreender de maneira tão clara o limite entre dente e restauração. Então ele teria que fazer um enceramento regressivo, ou seja, retirar tudo isso empiricamente, por hipóteses, do dente do paciente para poder ter uma noção de planos vestibulares, ter a noção da vestibularização que será ganhada no momento posterior. Então é muito mais previsível do que eu ficar regredindo e ficar crescendo cera no meu tratamento, que eu remova as restaurações antigas do paciente. Mas para isso, o que é importante? Você moldar o paciente previamente. Então você molda o paciente previamente, você vai obter uma prévia de como ele está, ou seja, eu tenho uma noção aqui de como está esse nosso paciente e a partir daqui eu consigo remover todas as resinas antigas e caso o paciente não queira ficar com diastema, eu faço um mock-up baseado na situação clínica inicial, desde que as suas restaurações antigas não estejam sobrecontornadas nas regiões, principalmente nas regiões cérvico-proximais e cervicais. Se ela tiver sobrecontornada nessa região proximal e a nível cervical, a minha saúde gengival vai ser comprometida e isso vai afetar diretamente toda a minha dinâmica restauradora de forma posterior. Então é muito importante que a gente faça
todo o planejamento previamente. E é importante que o paciente também faça toda a moldagem posteriormente à remoção das restaurações, justamente para a gente ter uma segurança, justamente para a gente ter uma facilidade no momento que a gente vai intervir de forma restauradora, intervir nesse segundo momento. Chegou alguma pergunta aí, Caião? Dá uma olhadinha aí na rede. Fala pessoal do Instagram, acompanhando aí. Não tá pegando não? Não chegou pergunta. Ah, beleza, beleza. Manda aí a pergunta. A gente está aqui ao vivo no YouTube, então vocês conseguirão acessar clicando no link que a gente deixou lá no Stories. Então é só deslizar para cima que vocês serão redirecionados para vocês enxergarem tudo isso que está sendo filmado por essa câmera de cima, por essa câmera frontal e também com o nosso iPad, beleza? Fechou. Vamos retornar aqui para o YouTube, que é a nossa prioridade hoje. Então a gente vai analisar o caso do Alex baseado nesses conceitos. Os conceitos ligados ao comprimento, os conceitos ligados também ao posicionamento dos meus 3 planos, ou seja, o meu plano cervical, terço cervical, terço médio e terço incisal. Muitas vezes, pessoal, quando eu tenho que fazer algum tipo de intervenção restauradora, eu tenho que fazer adequações restritamente nos terços incisais. Por quê? Geralmente são essas regiões que se encontram mais vestibularizadas. São essas regiões que se encontram mais projetadas para vestibular. Se vocês analisarem nessa vista crânio-caudal, uma vista de 12 horas, vocês vão perceber que esse incisivo lateral, a disto incisal desse lateral, está mais projetada para vestibular. E isso implica numa característica muito importante, porque no momento que eu vou levar a minha guia palatina baseado no meu enceramento diagnóstico, essa inclinação vai fazer grande diferença, porque eu vou precisar aumentar o limite da minha borda incisal. E notem, o limite da minha borda incisal ultrapassa o limite da minha guia palatina. E isso não acontece, olha, no meu enceramento proposto. Ela se encaixa naquele limite que eu adequei anteriormente. Então eu tenho uma noção do que vai ser feito no momento inicial e toda essa questão de preparo seletivo, de adequações baseado no posicionamento dos dentes do nosso paciente, será importante a gente ter as nossas guias, que são ao todo 2 guias. Essa primeira guia, nossa guia palatina para reconstruir todo o comprimento ideal, então essa guia eu vou conseguir aumentar o comprimento daquele dente daquele paciente, restabelecendo o plano horizontal. E essa segunda guia, uma guia palatina com inclinação para incisal, justamente para eu ver a necessidade dos meus preparos seletivos. Então eu tenho aqui o dente do Alex, geralmente a gente se posiciona aqui atrás do nosso paciente, numa posição de 12 horas, e analisa exatamente essa vista crânio-caudal. Percebam que o meu incisivo lateral, eu já tenho muito espaço na minha distal, ou seja, essa região não precisará ser adequada, porque o meu dente ele já tem essa retroinclinação. E se ele já tem essa retroinclinação, Caião, e se ele já tem essa retroinclinação, facilita todo o processo. Por quê? Se o meu dente não está vestibularizado, ou seja, se ele está mais palatinizado, eu vou acrescentar as outras camadas, vou acrescentar a dentina, vou acrescentar o meu esmalte e eu não vou gerar esse aspecto mais vestibularizado. Ou seja, eu posso transmitir todas as minhas características de aumento de borda mediante o posicionamento do meu dente. Se o meu dente estiver palatinizado, eu não preciso adequar, eu não preciso fazer bisel. Se meu dente está vestibularizado, eu vou precisar adequar, eu vou precisar fazer bisel, eu vou precisar fazer um preparo seletivo. Então tudo vai implicar na questão de posicionamento, ou seja, posicionamento do dente irá fazer grande diferença na minha dinâmica das adequações. E como é que eu faço essas guias? Como é que eu vou obter essas guias? Manda aí para mim, Caião. Como é que eu vou obter essas guias? Vou mostrar para vocês hoje. Então, olha lá, vou mostrar como é que eu faço a guia palatina com inclinação para vestibular e a nossa guia palatina convencional para que a gente possa restaurar os nossos dentes. Beleza? Então eu vou me basear aqui no meu enceramento diagnóstico
para poder reconstruir as nossas guias palatinas e guia palatina com inclinação vestibular. Então vamos nessa, vou me paramentar. Esse é o nosso encontro óptico, pessoal. Acontece toda terça-feira aqui no YouTube, para que vocês vejam na prática o que é que a gente tem feito para poder facilitar o dia a dia das nossas restaurações em resina composta. Para você que chegou agora, não esquece de se inscrever no canal, clica aí para se inscrever no canal, curte esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa ajudar outros dentistas a mudarem a chave com relação à abordagem com resinas compostas. Então é muito importante essa sua participação e também é muito importante para a gente ouvir seus comentários, ouvir os seus pensamentos acerca desse tema, beleza? Deixa eu só pegar uma... E aí, cara? Já tô sem laminha, não deixou minha pazinha, vai de mão mesmo. Então, digamos que eu tenho aqui, acabou não deixando. Digamos que eu tenho aqui uma porção. Vai lá, Caio. Tem uma porção, nesse caso aqui, de Zeta Labor. É uma guia que a gente gosta bastante para fazer as nossas guias palatinas da Zermatt. E eu vou fazer aqui a manipulação para fazer a reconstrução dessa guia. Então, olha lá. Guia palatina. Fazendo a nossa guia. Primeiro eu vou fazer a minha guia palatina com inclinação para vestibular, que é uma das guias mais importantes aí para nossa abordagem com resina composta. Mandem as dúvidas de vocês, pessoal. Isso é importante para a gente comentar aqui. Silicone manipulado, eu vou trazê-lo em direção a vestibular, copiando principalmente a minha palatina. Então eu vou fazer como se fosse um desenho de mocap, né? Ou seja, eu vou inclinar em direção a vestibular, com o objetivo também de reposicionar a minha questão de plano horizontal. Então, observo o dente do meu paciente e vou obtendo a minha guia, determinando todo o contato com a minha superfície vestibular, com o objetivo de fazer um recorte dessa guia de forma posterior. Então, olha lá, tenho a minha guia palatina com inclinação para vestibular. Na verdade, é uma guia vestibular como um todo. Não faz, se necessário, vocês utilizarem material leve para essa fase. É uma fase de adequações. Então, eu vou esperar o meu material pegar presa completamente. Unha não é parâmetro de presa de material. Então, vou esperar ele pegar presa completamente para que a gente possa fazer os recortes e mostrar para vocês como a gente tem feito a nossa guia palatina com inclinação para incisal. Então, essa guia, gente, vai ser super importante para que eu tenha exatamente esse desfecho das adequações. Por quê? Ela tem uma retroinclinação no meu terço incisal. Ou seja, na verdade ela contempla esse terço incisal para que eu possa fazer as retroinclinações. Então, se eu tenho um dente vestibularizado que ultrapassa esse limite, eu preciso adequar todo esse terço para ganhar espaço para eu conseguir restaurar. Se o meu dente já tem uma retroinclinação favorável, eu não preciso adequar, só adequo a região mesial aqui, mesioincisal, que já está tocando na minha guia. Beleza? Então, após a presa completa do material, vou remover e eu tenho aqui a cópia do meu enceramento diagnóstico. Vou fazer um recorte. Então, recorto aqui na região de premolares. Recorto na região de premolares. Removo inicialmente esses excessos para poder enxergar melhor. E nesse momento,
a gente vai tentar cortar o máximo mais próximo do meu terço incisal. Então, eu venho com minha lâmina de bisturi ou com meu estilete e vou cortar exatamente no meu terço incisal. Olha lá. Existem algumas regiões onde eu cortei um pouco mais, outras que eu cortei um pouco menos. Eu posso olhar por uma vista vestibular e verificar isso para poder fazer as minhas adequações. Então eu posso, gente, ó, aumentar aqui um pouco e fazer esses recortes com o objetivo de analisar melhor a dinâmica desses terços, beleza? Vou posicionar agora no meu modelo, vou verificar como está. Tenho esse posicionamento da minha guia. Agora eu vou posicionar no caso do meu paciente e vou verificar exatamente o que eu estou vendo lá. Uma guia onde eu tenho uma retroinclinação para o terço incisal e a partir daqui eu vou fazer as minhas adequações. A guia palatina ela segue também um conceito bem similar. Então se eu tenho o meu silicone para poder fazer essa minha dinâmica de construção da camada palatina, é muito importante que eu trabalhe também com espessura mais favorável, uma espessura um pouco maior, justamente para que eu consiga criar, né, uma guia que me permita fazer esse acréscimo também de maneira previsível. Então é muito importante que eu faça, né, a minha guia palatina com espessura mais favorável. Eu particularmente prefiro adotar silicones de adição nessa fase, porque eu consigo ter um contraste de cor mais significativo e esse contraste de cor facilita a visualização dessa minha camada palatina para favorecer toda a nossa abordagem restauradora. Então, particularmente, eu prefiro adotar silicone de adição para poder enxergar. Mas vou mostrar aqui para vocês em silicone de condensação. O que importa é que vocês saibam fazer a guia. Então, qual é o conceito da guia? É você acomodar ela inicialmente na palatina e ir trazendo em direção ao vestibular, sem precisar recortar. Não precisa você recortar essa guia. Dá para você conseguir estabelecer toda a abordagem de determinação dessa primeira etapa de comprimento ideal sem precisar recortar a guia. Então eu consigo melhorar a minha questão de plano horizontal, consigo melhorar a minha questão de comprimento a partir da confecção dessa guia. Chegou alguma pergunta aí, Caio? O pessoal do Instagram tá pedindo o link. Repete aí do que tá no story. Tá pedindo link? O link está lá no Stories, pessoal. Vocês vão acessar lá o Stories, vão clicar no link que a gente deixou para que vocês possam acessar essa aula lá no YouTube, tá? A gente filma geralmente aqui no YouTube, justamente para deixar, né, com a alta resolução. Sim, ficará gravado. A Eve mandou uma mensagem ali. Nossa classe estará gravada. Sim, estará gravada. Ok, nossa guia palatina em posição. Removo. Olha lá. Eu não preciso fazer recorte, a não ser que eu recorte nessa região posterior, justamente para que eu consiga encaixar de forma precisa lá na boca do meu paciente, beleza? Então eu tenho aqui a minha guia palatina convencional e eu tenho a guia palatina com inclinação para incisal, justamente para analisar os meus terços incisais. E a partir do momento que eu tenho isso, tanto essa guia quanto essa guia, eu vou conseguir restaurar de maneira previsível os meus pacientes, seja em silicone de adição, seja em silicone de condensação, com o objetivo de fazer esses meus preparos seletivos. Então, digamos que o paciente chegou com esse aspecto. Vou provar as minhas guias e vou fazer as minhas adequações.
Tenho o meu lápis, vou adequar essas regiões, vou adequar os meus incisivos centrais, porque eles necessitam de comprimento para restabelecimento do plano horizontal. Então, para isso, eu preciso adequar também a borda desses incisivos centrais, ou seja, retroinclinar toda essa região do terço incisal. Preciso adequar a distoincisal do meu dente 12. Então, vou mostrar para vocês como a gente posiciona a broca nesse momento para fazer esses preparos seletivos. Vocês podem adotar brocas como essa, como a 3118 ou como a 1111, tá? Eu particularmente prefiro adotar pontas diamantadas do tipo chama, com o objetivo de ter essa previsibilidade dessas adequações, tá? Então é importante que a gente faça a adequação de maneira previsível, e para isso essas brocas e essas pontas diamantadas vão favorecer muito nessa dinâmica. Beleza. Qual é o conceito, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Qual é o conceito? O conceito é você criar uma terceira inclinação, ou seja, olha lá. É você criar uma terceira inclinação, ou seja, você vai pegar a base da sua broca com inclinação para a palatina e vai fazer o preparo seletivo com a sua base. Com a base da sua broca. O fato de você utilizar a base vai fazer com que você retroincline e não desgaste nada do terço médio para a cervical. Percebam, olha essa imagem. Então, eu vou tocar a base da minha broca, vou fazer movimentos mesiodistais com a base da minha broca de 12 a 20 mil rotações com irrigação sempre associada. Esse aqui é um desgaste no gesso, mas eu posso adotar o desgaste de maneira pontual lá no meu dente, sempre com irrigação, tá? Trabalhe inicialmente com pontas diamantadas, no caso de vocês, anota aí, número 1111, uma ponta diamantada fantástica para essa finalidade, ou 3118, ou até para uma própria 4138. O objetivo é que você retroincline, trazendo essa camada palatina, camada vestibular mais para a palatina, com o objetivo de você retroinclinar, beleza? Olha lá. Nesse momento eu vou vir com a minha broca e vou posicionar a base dessa broca para fazer essa retroinclinação. Então, retroinclino somente na região onde eu demarquei. E agora eu posiciono novamente a minha guia para poder verificar o preparo seletivo. Notem, eu ainda não tenho espaço suficiente para poder acrescentar minha dentina para mascarar. Percebam, não tenho espaço malmente para o esmalte. Então eu preciso adequar ainda mais. Então tiro a minha guia, retroinclino mais ainda. Provo novamente. Estou começando a ter espaço agora. Percebam, pessoal? Olha como o espaço ele vai aparecendo nesse momento. Então, eu comecei a ter espaço na distal, no centro do meu dente, mas na mesial eu ainda não tenho espaço. Então, vou retroinclinar um pouco mais no limite da minha mesial. Posso fazer a utilização tanto de brocas, como de pontas diamantadas, como de discos de lixa, com o objetivo de fazer essa retroinclinação. Mas a ponta diamantada ela vai conseguir ter um papel para poder preparar de maneira mais intensificada esse meu terço incisal. Então olha lá. Observa como eu começo a ter espaço. Deixa eu limpar um pouco essa minha guia para facilitar a compreensão de vocês. Então vou posicionar novamente. O que é que eu tenho? Um pouco de espaço ali na vestibular do meu dente. Tem um pouco de espaço no meu terço incisal. Pouca coisa, olha o volume vestibular como eu tenho. Então esse pouco espaço que eu vou conseguir não é suficiente para eu acrescentar dentina e mascarar. Então eu posso adequar um pouco mais, fazendo uma pequena retroinclinação
mostrando para vocês a importância disso frente ao resultado final da minha restauração. Então, olha lá, dente adequado, adequação somente a nível de comprimento incisal, ou seja, eu tenho espaço aqui agora para acrescentar minha dentina no limite da minha borda sem precisar fazer nenhum tipo de situação indesejada, de transformar aquele aumento de borda somente, né, no aumento de borda, em transformar aquele aumento de borda somente no acréscimo do limite do meu terço incisal. Então eu não preciso facetar todos os casos. Eu posso adequar os meus casos, eu posso fazer esses preparos seletivos de maneira inteligente, desde que eu compreenda essas características, desde que eu compreenda como vai se comportar esse meu dente. Posso vir com disco, geralmente o disco de granulação grossa nessa fase, para fazer um pequeno arredondamento da minha borda, para que eu não tenha nenhum tipo de situação onde comprometa a minha caracterização incisal. Então olha lá, gente. Olha que imagem bacana. Vou aproximar aqui para vocês, ó. Olha que imagem legal. Olha como meu dente ele tem essa retroinclinação. Olha como o dente 21 está mais vestibularizado. Então essa retroinclinação vai ser muito importante para que eu aumente o limite da minha borda incisal sem precisar facetar o meu dente. Não faz sentido, pessoal. Eu posso fazer uma restauração em resina composta de maneira previsível, de maneira inteligente, desde que eu compreenda todos esses fatores. Então é muito importante que eu faça essa retroinclinação, é muito importante que eu faça esse desgaste seletivo e as minhas guias, tanto a palatina quanto a minha guia palatina com inclinação incisal, vão facilitar muito essa dinâmica de preparo, justamente porque eu vou conseguir me familiarizar, justamente porque eu vou conseguir entender onde será desgastado, porque eu tenho duas guias para isso. Ou seja, eu entro para o meu procedimento restaurador sabendo se eu vou preparar ou não. Eu entro para o meu procedimento restaurador sabendo quais adequações que eu vou fazer. Chegou uma pergunta aí, não foi, Caio? Para realizar o aumento del borde incisal, também toma o color de la dentina en el teso cervical y del esmalte en teso medio con las técnicas de las bolitas de composite? Sim, sim. Tiene que ir a hacer la selección de la color aplicando la resina en pequeños incrementos en la superficie vestibular para hacer la selección, ¿ok? Dentina na região cervical, no terço cervical, esmalte no terço médio para hacer la reflexión de luz, reflexión de luminosidade, ¿ok? Sí, tiene que ir a hacer la selección de color previamente los preparos selectivos. O Carlos mandou uma pergunta ali também, Caio. Manda aí pra gente. Todo o processo que você está haciendo no modelo de trabalho, tem que fazer desgaste em el paciente? Sim. Esse processo de desgaste, Carlos, está sendo feito no modelo porque o paciente não está aqui. Se o paciente estivesse aqui, eu estava fazendo no paciente, tá? Então, é somente a fins didáticos para que a gente possa demonstrar para vocês a importância das guias no meu processo de preparo seletivo. Então, é importante que a gente faça essas guias no momento que a gente está adequando o paciente, sempre fazendo a seleção de cor. Na aula 1 da Maratona Óptica, que está no ar ainda, a gente abordou sobre esses preparos seletivos. Algumas pessoas tiveram alguns questionamentos a respeito desse tema, então a gente resolveu entrar aqui no nosso encontro para suprir essas dúvidas. Então, esses preparos não serão feitos no modelo de gesso ou no modelo encerado do paciente no momento extraoral. Não, ele será feito na boca do paciente. Eu só vou utilizar os modelos para obter as guias. Após a obtenção das minhas guias, eu levo essas guias na boca
e vou fazendo o preparo na boca do meu paciente. Fazer os preparos baseado no que o planejamento me possibilitou. Justamente para eu ter uma restauração mais previsível, justamente para eu ter uma restauração fácil de compreender e também com resultado que leve à naturalidade e eu não precise ganhar tanto volume. A partir do momento que eu tenho um dente mais vestibularizado, que eu necessito adequar muito, muitas vezes o que é que os dentistas fazem? Ganham volume nesse dente e o dente fica ainda mais projetado, querendo ser conservador. Então é muito melhor, é muito mais favorável você fazer um desgaste seletivo para na sequência você acrescentar essas próximas camadas, tá bom? Então, esses preparos são super importantes para que a gente tenha esse direcionamento acerca desse tema e a confecção dessas guias também são super importantes para que a gente possa ser mais previsível no nosso preparo seletivo, beleza? Gente, a segunda aula da Maratona Óptica já está no ar. É uma aula onde trouxemos os conceitos da confecção das paredes proximais e também da confecção das paredes proximais e confecção da dentina para mascarar a linha de união e para fazer todas as características de opalescência, de translucidez, de naturalidade das nossas abordagens com resina. A aula está no ar, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, o Caio vai botar para vocês esse link, ou clicar lá no link que está na bio do Instagram. Então, vocês poderão participar dessa maratona, é gratuita, é online, e vocês compreenderão vários conceitos a respeito dos passos a passo da resina composta anterior. De toda a abordagem, desde o planejamento inicial do paciente até a construção das camadas, construção da camada palatina, proximal, dentina, efeito, esmalte vestibular e acabamento e polimento. Serão 4 dias e eu já postei lá no feed do Instagram para que você possa concorrer a um sorteio de mais de 4.000 em prêmios que a gente vai sortear hoje à noite, às 8 horas. Então, se você teve algum start, alguma sacada na aula de hoje da maratona, responde lá o post que eu acabei de fazer lá no Instagram e que você vai estar concorrendo a esses prêmios. Não esquece de seguir todas as regras, seguir os perfis que a gente mandou, para que você possa estar concorrendo aí junto com a gente, beleza? Então a gente se vê na próxima semana, na próxima terça-feira, com mais um Encontro Optical. A gente vai trazer alguns temas, é importante também que vocês tragam temas para que a gente possa discutir e para que vocês possam também entender assuntos relacionados à abordagem resina composta. Se você deseja reassistir esse vídeo ou assistir outros vídeos presentes no nosso canal, é só você clicar lá, tem bastante conteúdo para que a gente possa discutir e evoluir em conjunto. Chegou mais uma dúvida aí, Caio? Da Beatriz. Como conseguir essa união natural entre dente e resina sem precisar facetar todo o dente? Beatriz, você vai conseguir essa união natural se você fazer o preparo seletivo. Se você fizer o preparo seletivo, você vai conseguir uma inclinação desse dente mais para a palatina e você vai conseguir acrescentar dentina para mascarar essa interface. E isso vai se facilitar muito. A gente gravou uma aula super bacana lá dentro da plataforma do nosso curso online, o Optical Experience, uma aula super interessante a respeito desses critérios de adequações, a respeito da confecção dessas guias, a respeito da abordagem também em dentes escurecidos, de como preparar, de quanto de espaço eu preciso, de quanto eu preciso opacificar. Então, nessa próxima turma, a gente vai disponibilizar muito conteúdo a respeito desse tema, que é tão importante aí dentro da nossa prática clínica, tá? Steli mandou uma mensagem. Doutor, solo nos casos de retroinclinação incisal se hace desgaste? Em que casos mais? No este, os casos que necessitam de retroinclinação. Então, se eu tenho um caso onde o diente do paciente está mais vestibularizado, necessito retroincliná-lo. Necessito traê-lo em direção à palatina, com o objetivo de acomodar as próximas capas e fazer toda a mimetização, ok? Então, só os casos onde tenho um volume vestibular excessivo, tenho que ir a hacer a retroinclinação
para la palatina, ok? Chegou mais uma dúvida para a gente finalizar. Professor, ya miré la segunda aula, pero no pude entender qual deve ser a inclinação de las paredes proximales. Lo pode explicar outra vez, por favor? Sim, posso explicar na live de hoje, às 8 horas. A gente entra na live, às 8 horas, horário de Brasília. Eu vou montar um material para poder explicar todo esse tema. Aqui a gente montou o arsenal somente para os nossos preparos seletivos. Então esteja hoje na live das 8 horas para concorrer a vários prêmios e também para compreender alguns conceitos relacionados às paredes proximais e às paredes de dentina. Mas só adiantando, é importante que a gente faça a inclinação das paredes proximais de acordo com as nossas arestas de transição. Arestas de reflexão. Posicionamento dessas arestas que vão implicar na inclinação dessa parede proximal. Ou seja, os dentes, eles não possuem ângulos vivos, eles possuem uma inclinação que vai em direção ao ponto de contato. Se eu tenho um ângulo vivo nessa fase, eu tenho uma característica de dente muito largo que vai remeter a um aspecto artificial. Então esse ângulo proximal vai ser importante que a gente faça essa inclinação favorável, beleza? Então não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal. A gente vai estar junto aqui na terça-feira, na próxima terça, às 14 horas, para compartilhar ainda mais conteúdo com vocês. Um grande abraço e a gente se vê hoje à noite na nossa live da Maratona Óptica. Um grande abraço.